Professor, quando e como se manifestou sua vocação para a arquitetura? Olha, eu estava inclinado realmente ao urbanismo. Eu gostava muito de planejar cidades. Tinha uma ideia de garoto de que adoraria planejar cidades, que eu teria um dia um escritório enorme com vários arquitetos, engenheiros, para desenhar as cidades. Isso estava na minha mente, realmente, aos 15 anos, 16 anos de idade. E me encaminhei para a Escola de Belas Artes, à época, onde estava, então, o curso de Arquitetura e Urbanismo, junto com os cursos de Pintura, Escultura e Gravura, porque nós não tínhamos nenhuma faculdade ou escola de arquitetura à época, isto nos anos 40. O senhor foi presidente do diretório acadêmico e líder estudantil no Rio de Janeiro. Naquela época havia vários jovens que se tornaram políticos. O senhor se lembraria de alguns? Vários. Abreu Sodré em São Paulo, né? Carlos Lacerda no Rio e muitos outros. Eu não me tornei um político, né? Eu era político e aprendi muita política estudantil com os estudantes, porque acabei no segundo ano do curso de arquitetura sendo presidente do diretório acadêmico do curso de arquitetura da Escola de Belas Artes. Porque eu tinha uma bandeira de que nós devíamos ter um dia uma escola de arquitetura, que o Brasil tinha grandes arquitetos já, né? Lúcio Costa, Oscar Niemeyer, os irmãos Roberto e tantos outros, Arquimedes Memória, né? Que fez este prédio da Alerj, o homem que projetou a Alerj, foi meu professor, e não tinha uma escola, é impossível. Então se estudava arquitetura ou na Escola de Belas Artes ou na Politécnica durante alguns semestres na própria Escola de Engenharia. A Faculdade de Arquitetura foi criada por Getúlio Vargas. Qual foi a sua participação nessa criação? Isso é uma história, é uma historinha que, com a minha ideia de uma bandeira que seria que eu levantei essa cruzada, precisamos ter uma escola de arquitetura no Brasil, né? Isto desde o terceiro, quarto e quinto ano. Eu fui presidente várias vezes do diretório acadêmico com esta bandeira e fui sendo reeleito. E levamos isso ao CTA, que é o Conselho Técnico Administrativo, então, da escola, que não tinha ainda a congregação, era só para determinados assuntos. E a própria direção da Escola de Belas Artes encaminhou um currículo para a criação de uma faculdade de arquitetura e urbanismo. E assim foi, e levou o ministro Capanema, e nós ficamos, então, a todo momento, íamos ao ministro Capanema, que, aliás, nos recebia otimamente, foi um grande ministro e uma cabeça fantástica de inteligência, no meu entender. E nos recebia muito bem. Não, já está com o presidente o projeto de lei para criar. Ficou mais fácil, porque nós não havia Câmara, não havia Senado, ele era o que fazia a lei, então vamos ver se sai. Isso passaram-se os anos, no sexto ano, numa manhã de maio, me lembro muito bem, eu estava na porta lateral da Escola de Belas Artes, da Luz Porto Alegre, passa aquela sirene toda da Polícia Especial, que ia até o Ministério da Educação, e o presidente ia na frente. E eu parado ali com o porteiro, velho porteiro Jaime, São Paulo, lá vai o Getúlio. Eu fiquei olhando para o Getúlio, olhando para o carro sumiu e a PE foi lá. E eu fui, assim, estar sonhando e fui até lá. Para aqui também não sabia o que ia acontecer. Cheguei lá, estava todo mundo, os soldados de braços dados, ninguém passava ali para ir tentar falar com o presidente, nem era a minha ideia quase. Quando eu cheguei lá, é que eu vi que não era impossível passar, e no meio da quadra, lá dentro, estava o velho Gregório, famoso Gregório, que era o anjo da guarda do Getúlio, segurança do Getúlio, seu Panamá. Já me conhecia de outras ocasiões como presidente do diretório e presidente da União Metropolitana de Estudantes. Ele disse assim: deixa o menino passar.
E eles abriram os braços e eu passei e fui a ele. Cheguei a ele, doutor Gregório, eu estou presidindo o diretório acadêmico da escola, nós estamos solicitando falar com o presidente há algum tempo, que ele está para aprovar uma lei criando a Faculdade de Arquitetura. Ele acreditou no que eu disse, olha, fica ali dentro da cabine, que está ali, do elevador privativo do ministro, que o presidente está lá em cima, daqui a pouco ele desce, você fica lá. E eu, feliz, fiquei com uma ideia momentânea, inesperada, sem comentar com ninguém, deu em ficar ali. E fiquei ali, talvez 1h30, ali dentro, sozinho. De repente chega, desce aquele elevador, todas aquelas autoridades de preto, o presidente na frente, assim. Eu já tive com ele em outra ocasião, mas me apresentei, presidente Mauro Viegas, presidente do diretório acadêmico da arquitetura, pedi a Vossa Excelência que possa assinar a lei criando a Faculdade de Arquitetura, que, pelo que sabemos, já está no Palácio. Ele ouviu aquilo tudo e perguntou, Capanema atrás, ministro, está em Palácio o documento? O Capanema lá de trás. A careca dele ficou vermelhada toda, que era uma careca alva. Eu fiquei assustadíssimo. Ainda não, presidente. Então leve-o no próximo despacho. Eu despedi, agradeci muito, deixei de passar, passou todo mundo, e o Capanema levou todas as autoridades ao automóvel, e eu esperei, muito educadamente, que ele voltasse, e entrei no elevador após ele, e subimos o elevador. Sabia que eu ia levar um puxão de orelha. Ele disse, se virou, Mauro, o que você veio fazer aqui? Ministro, o senhor não viu? Chegou no segundo andar, levei o gabinete, disse, ministro, o senhor está nos enganando há 2 anos, que está com o presidente, nós vamos sair agora no fim do ano, e é o nosso desejo, a nossa bandeira, já há 2 anos, e ele ficou calado, me despedi. Passaram-se os meses, e no dia 31 de agosto, às 8 da manhã, eu estava até passando uma quinzena em casa do meu sogro, que o meu apartamento ali perto estava pintando, e o telefone toca, e a empregada atende, disse, Mauro, o Palácio Catete está lhe chamando. Digo, Maria, desliga que você é trote de estudante. Pode desligar. Ela desligou. Voltou a tocar o telefone. Chamou de novo, Mauro, é o Palácio Catete. Aí eu fui atender, sabendo que seria um trote. Atendo, Sr. Mauro, vem um momentinho que o doutor Geraldo Mascarenhas, é o chefe da Casa Civil, vai lhe falar. Pois não, já conhecia o Geraldo de outras ocasiões. Ô, Mauro Viegas, você vai bem? Vou bem. Olha aqui, o presidente manda comunicar que acaba de assinar a lei criando a Faculdade de Arquitetura. Um abraço. Desliguei o telefone. Foi dessas coisas que uma coisa formidável. Aquela conversa deu o que assinou. Vim para a escola, ninguém sabia, nem diretor, nem reitor. Aquela manhã tinha sido assinado. Soltamos foguetes aqui na Escola de Belas Artes e aí criou-se, no dia 31 de agosto, a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. O senhor e os estudantes da época eram contra Getúlio. Como os estudantes de então protestavam? Nós protestamos, talvez com uma forma tanto diferente, né, de hoje, de quebrar vidraça e, em absoluto, quebrar carros, coisas de terceiro. Nós lutamos por uma democracia, e foi assim, e a nossa administração pública é que nós andávamos de luto na lapela, tínhamos aqui uma tira preta e andávamos assim. Né? A grande parte, principalmente os dirigentes, né, de diretórios acadêmicos, né, da União Metropolitana, andávamos de lapela de luto. O senhor foi ao Chile para uma reunião de estudantes e Getúlio providenciou a viagem. Ele deixou os estudantes irem ao Chile falar mal dele? Então, isso a história começou que nós desejávamos ir ao Chile porque era o Congresso Interamericano e o Brasil não podia faltar a esse Congresso Interamericano de Estudantes.
E nessa época nós éramos presidente da União Metropolitana de Estudantes, que existe até hoje em todos os estados. E nós éramos aqui, então, do Distrito Federal. E eu era o presidente, Abreu Sodré de São Paulo, e assim outras figuras que se tornaram senadores, governadores de outros estados. E estamos pleiteando e fomos falar com o ministro Oswaldo Aranha, que era realmente um grande democrata, amigo dos estudantes. Disse, ministro, nós precisamos fazer. Ia ao Chile, disse, mas escuta, vocês têm que solicitar o presidente. Mas isso aí é difícil nós irmos solicitar o presidente. Recursos nós não temos. Então vou marcar uma audiência para nós irmos lá. E eu vou levá-los. E assim marcou uma quarta-feira, às 15h, no Salão Amarelo, e fomos então no catete, viu? Sem saber se íamos sair dali presos ou não, porque tal era a nossa forma de atitude contra o presidente ditador. E ali ficamos na Salão Amarelo. Minutos depois, abre-se a porta, o presidente e o ministro Oswaldo Aranha. Nós nos levantamos, ficamos todos enfileirados, mais ou menos os 18 presidentes de União Metropolitana de vários estados. Calados ficamos. Ele então nos apresentou, ele foi a cada um de nós, presidente, seu nome, aí dizia o nome, União Metropolitana, Mauro Viegas, eu outro. Ele fez com todos, voltou atrás. Então, o ministro comunicou que o desejo nosso representar o Brasil no Chile, né? E nós queríamos ir lá, para lá então lavar nossa roupa lá nesse congresso, dizer, porque lá era uma liberdade total e aqui nós não tínhamos liberdade nenhuma. E essa era a nossa ideia. Ele voltou um pouco, muito bem, então, ministro, providencie para que eles possam representar o Brasil no Congresso Interamericano. E imediatamente se despedindo, disse, não se esqueçam de que o Brasil fora de suas fronteiras é sagrado. Esta frase, que é de 1943, viu? Nós não esquecemos. Agradecemos, cumprimentamos, fomos embora, e o presidente nos desarmou, não há dúvida nenhuma. Nós não éramos nenhum moleques, né? Fazer o quê? Lavar a roupa é aqui dentro e não lá fora. Que a ideia de muitos era realmente falar da ditadura, que não podia acontecer. O que ia acontecer? Nada. Fomos lá tratar dos problemas estudantis, que eram indispensáveis, não é? Alguma legislação, tudo isso, mas não se falou, em absoluto, se era um ditador ruim, se era bom, se não era, em absoluto. Né? Acho que fizemos um papel correto. Então havia ditadura, mas também havia elegância. Acho que sim. Então perdemos a elegância. Eu não sei se foi bem elegância, falta um pouco de civismo, né? Eu tenho a impressão que falta um pouco de civismo. Professor, o senhor foi designado para atuar na batalha na Itália. E todos os combatentes que estavam no navio que o senhor ia, morreram. Como é que se justifica o senhor estar aqui? Você soube dessa ideia? Isso não foi designado. Eu fiz CPOR de artilharia, fui convocado, tinha que fazer CPOR como universitário, e após o curso saí aspirante, fiz o estágio, segundo-tenente, em 1940, e em 41 a guerra começou, 42 começaram a convocar todos os oficiais da reserva para se integrarem à FEB, e um dia esperava que eu recebesse um bilhete azul. Realmente era um bilhete azul, que ninguém chegava em casa, chegou um documento azul, era a convocação para ir para a FEB. E o dia chegou. Nos apresentamos, nessa época eu era até noivo, e me apresentei e fomos nos preparar para ir para a guerra, isso lá em Realengo. E o dia D era hoje, e amanhã é depois, aquela coisa que não é hoje, volta para casa, terrível. E um dia zarpamos de lá, aquelas viaturas todas, artilharia, infantaria, tudo, motorizados, para o Cais do Porto pegar o navio Baipendi.
No meio da noite, eu era um segundo-tenente da reserva, tinha lá o capitão, o major de bateria. Eu vi que nós estamos em outro caminho, que aquilo não tinha nada com o Cais do Porto, e o Cais do Porto já está longe. E perguntamos e o capitão nos informou, não, receberam agora uma missão para que esta bateria seja deslocada para a Praia do Forno, em Cabo Frio, para tirar os submarinos alemães que estão lá estacionados. E amanhecemos em Cabo Frio. E fomos para a Praia do Forno, imediatamente armando os canhões e atirar nos submarinos. Atirar uma forma que nós não íamos derrubar submarino nenhum. Né? Eles estavam se abastecendo de gêneros alimentícios, né? Como faziam sempre alguma praia por aquela região. E com isso, eles saíram dali, foram para outro lugar, nós atiramos muito, ficamos lá 6 meses, eles devem ter ido para outras praias. Porque ali eles ficavam para, quando passassem os nossos navios, e passavam já antes, eles derrubavam e afundavam os navios, como afundou. Passaram-se os dias, nós tivemos notícia de que o Baipendi havia sido afundado com um cruzador, se não me falha a memória, Bahia. Até um cunhado meu também desapareceu naquele cruzador. E toda a tripulação e todos da FEB do Baipendi foram embora. E eu digo, e agora? Lá fui eu. Eu iria para o Baipendi. E me preocupou para transmitir à família, a minha noiva, imagina, o que é que aconteceu. Fui até a cidade, paisana, para saber que eu estaria lá em missão militar. Encontrei um indivíduo que ia para o Rio de Janeiro, para Niterói. E para Niterói aquele dia era uma viagem enorme, num trenzinho daquele que levava horas. E eu falei, você quer fazer o favor? Telefona para 281581, que era a casa da minha noiva. E só diga o seguinte, está aqui escrito, olha, o Mauro manda dizer que está bem em Cabo Frio. Só. E mais nada, voltei, viu? Receberam essa notícia, também até hoje não entrei nunca mais detalhe como foi. Foi assim um estouro da boiada, que ninguém sabe por quê, né? Até que um dia consegui falar, porque naquela época de guerra você não falava para lugar nenhum dali, nem pensar. E essa é a história de eu estar aqui e o Baipendi afundou. Quer dizer que o senhor então comprova pessoalmente que foram submarinos alemães que derrubaram navios brasileiros? Não tenha dúvida nenhuma. É falsa a versão de submarinos americanos? Exatamente. Isso era uma forma de fazer com que pensassem que nós iríamos entrar na guerra, não é, contra os aliados. Então dizia, olha, são eles que estão aqui fazendo isso. O senhor fez a Escola Superior de Guerra em 1954, numa turma que tinha como estagiário Carlos Lacerda. Como é que foi aquele ano na ESC? Foi um ano difícil. Difícil por um lado, mas interessante por outro, porque a turma era muito... Cada um era cada um, a representatividade é muito bem feita na ESG, né? E o Lacerda, nós já tínhamos sido amigos e estudantes, na época de estudante, e fomos nos reencontrar em 54, isso 10 anos depois, ou 15 anos depois, né? E muito meu camarada, e ele era um tribuno fantástico, de uma memória fabulosa, né? E ali contava as coisas que realmente nos deixavam perplexos. Depois desaparecia, 2 dias ele não voltava ali. Então, aqueles especialistas, havia um médico colega nosso, não, mas isso quando acontece com aquelas pessoas, tem um QI muito elevado, no dia seguinte eles ficam quietos até voltar à normalidade, porque realmente ele era dessas pessoas de um QI bastante grande e desaparecia uns dias para voltar de novo. Mas foi um bom ano, não terminou o ano em 54, né, pelos motivos que todos nós sabemos. Fez o ano seguinte, em 55, e também não concluiu o curso. Bom, o senhor mais tarde se transforma em diretor de parques e jardins, numa época que os jardins do Rio de Janeiro ainda não tinham grades. É verdade.
A cidade do Rio de Janeiro é vocacionada ou não para parques e jardins? Eu acho que a cidade do Rio de Janeiro já é um parque e um jardim. Muito abandonada desde priscas eras, em que o nosso povo não sabe bem o que é a árvore, o que é o bosque, o que é a floresta, o que é o verde, e já vive numa Mata Atlântica. Nós somos uma Mata Atlântica. Vivemos nisso. O Rio de Janeiro é realmente um resort. Isso, até pouco tempo, eu vi uma revista. O Rio de Janeiro é um resort. Vá ao Rio de Janeiro, você tem praia, até a Floresta da Tijuca, subindo algumas centenas, você está lá em cima, tem um clima adorável. Mas era preciso fazer praças, arborizar muito, e com isso eu fui diretor de Parques e Jardins, saía um prefeito, que aquilo era tempo de presidente da República, saía, entrava, e os prefeitos entravam, e eu saía junto, e o outro entrava e me chamava para continuar. E assim fizemos muitos parques, muitos jardins, inventamos um parque em Vila Isabel, onde era o antigo jardim zoológico, foi muito bom, até grade antiga do Campo Santana, quando o Dosel fez a Avenida Presidente Vargas, uma parte do Campo Santana foi cortada e eu aproveitei essas grades todas para colocar lá em Vila Isabel, onde havia um parque formidável, que queriam transformar aquilo, os americanos queriam fazer ali uma escola profissional, e eu disse ao prefeito Negrão de Lima, o senhor não vai permitir isso porque vão acabar com este parque. Se o senhor fizer isso, eu vou me exonerar e vou ficar contra a sua ideia. Viu? Realmente, graças a Deus, ele se convenceu, por todos os motivos, de que aquilo ali era um parque e conseguimos uma outra área, mas afinal os americanos não construíram nada. Hoje há um imenso déficit de habitações e uma proliferação e expansão de favelas. O senhor identifica alguma solução para a questão das favelas? Nessa altura, hoje em dia, nós hoje já estamos vivendo, nós já estamos numa grande favela. O Rio de Janeiro hoje é realmente uma grande favela. Na época, você sabe que eu estive com o governador, logo que ele ganhou as eleições, que o Lacerda havia saído e elegeram o Flecha Ribeiro, foi meu colega de universidade, o Negrão de Lima assumiu e me convidou para presidir a Companhia de Habitação do Estado, a Coab. Nessa época, o Lacerda havia ido aos Estados Unidos e conseguiu com o Kennedy, viu, um convênio para a construção de habitações populares. E começou essa construção ainda durante um ano, possivelmente quase um ano. Cidade de Deus, Vila Kennedy, tudo isso foi iniciado no governo do Lacerda em face do trabalho que ele fez indo lá. E assumi isto logo no início, e realmente tínhamos que fazer aquilo, que aquilo era um convênio internacional, e começamos a dar continuidade à Cidade de Deus e à Vila Kennedy, viu? No início aquilo era muito bem feito, viu? Infelizmente faltou ali um pouco mais de atenção para que não deixasse a Cidade de Deus. Tinha até praças e jardins para idosos, para crianças, viu? Ficou tudo mudado, né? E no entorno também se construíam muitas favelas e aquilo acabou degenerando muito no que está hoje, né? Essa foi a realidade com relação a esse trabalho que realmente foi o Lacerda que trouxe para cá e a continuidade foi feita, viu? Não podia deixar de ser. Mas o Rio de Janeiro está muito difícil de se cuidar. As favelas antigamente eram favelas com F minúsculo. Hoje são favelas em que os prédios já são de alvenaria, de 1, 2, 3, 4, 5 pavimentos. Deixou de ser favela. O problema da cidade, da favela, do homem, isso eu estudei muito, até fui à Alemanha a convite para falar sobre o problema de favela no Rio de Janeiro, é que o homem, para ser feliz, ele tem que ter um tripé de 3 T's. Ele tem que ter o teto para morar, o trabalho para poder ganhar o seu dinheiro e morar. E o terceiro é o T do transporte. Se nós não temos este T do transporte, o homem não fica feliz. Como é que ele pode sair de Copacabana e ir para Vila Kennedy todo dia? É impossível. Então, tudo isso tem que ficar junto
a solução mais atual é realmente o chamado favela-bairro, é transformar a favela no bairro, mas a favela no bairro não é uma entrada só, em absoluto. Aí o grande erro que é preciso é fazer várias frentes. Você pode entrar naquela favela pelo oeste, pelo leste, tem que abrir vários e acaba com esse nicho que o único que alguém toma conta só pode entrar por aqui e sair por aqui. Esse é o grande defeito que ainda temos na favela básica. Que hoje todas as organizações financeiras que financiam aceitam pagar o favela bairro. O BID paga essa coisa. Mas nós precisamos fazer a coisa mais abrangente para que acabe essa monstruosidade de que ela pertence a traficante. Eu acho que isso não pode acontecer. E, por outro, nós não temos uma política habitacional. O BNH acabou e acabou. Quem é que vai tomar conta disso? É a Caixa Econômica só? Né? Realmente é uma grande entidade, mas sim, a política habitacional do país, nós temos que ter uma política habitacional e os estados têm que ter a sua peculiares. O que nós pode permitir que se todas as encostas no Rio de Janeiro, Salvador, Santos, Petrópolis, são mais ou menos semelhantes. E os desabamentos acontecem todos os dias. Como rotariano, o senhor ajudou a criação da Comissão do Vale do Rio Paraíba. Qual é a importância desse rio e a grande questão, o Paraíba está ou não está morto? O Paraíba ainda não morreu. Ele fica praticamente quase semi-morto, mas há hoje, graças a Deus, com a nova legislação que nós temos hoje, a 9433, e que já de longe o Comitê da Bacia do Paraíba, que nós colaboramos há 30 anos, nós fizemos um trabalho muito interessante, o Rotary de São Paulo e do Rio, fazendo com que as comunidades ribeirinhas se interessassem pelo Rio Paraíba. Jogar lixo no Rio Paraíba, jogar esgoto no Rio Paraíba, isso tudo é impossível que ainda aconteça nos dias de hoje. O problema do Rio Paraíba não é em absoluto água. A água é importantíssima nos dias de hoje. O Brasil tem 10 a 11% da água do planeta. Nós não podemos pensar que com isso somos ricos, não. Nós estamos paupérrimos, porque o Sudeste não tem menos água do Brasil. E o Paraíba é o nosso rio. Temos que cuidar dele, mas é preciso que haja imediatamente uma lei de saneamento. O país não tem, até hoje, uma lei de saneamento. Graças a Deus já tem uma lei de águas. Tem apenas 8 anos. Está começando. A França é o grande gênio da legislação de água, são os franceses. E nós estamos caminhando muito bem. Os outros comitês já estão começando a existir. São Paulo aprovou já a cobrança da água em São Paulo, recentemente, e nós já estamos cobrando há 2 anos no Rio de Janeiro. De modo que, mas é preciso que a população, que cada um entenda que não existe água de graça, não pode acontecer. Não é? Professor, o senhor ajudou a fundar a Faculdade de Arquitetura, se transformou em professor, hoje é um professor emérito, especialista em materiais. Se o senhor tivesse que começar tudo de novo, faria arquitetura de novo? Não tenho dúvida nenhuma. E você fez uma pergunta que realmente eu tinha que fazer arquitetura para começar a estudar e ser professor. Em seguida, um professor ad hoc, porque o professor Edson Passo, meu catedrático, viu? Ficou adoentado e eu tive que assumir a cátedra durante 2 meses. E os alunos me perguntavam umas coisas que eu não sabia responder. Não, por que caiu o prédio da rua lá em Copacabana? Assis Brasil, com 10 pavimentos, acabaram de concretar, e de madrugada virou pó. Eu não sei, eu vou ver o que é isso. E uma marquise da Praça Mauá que desabou também. Depois nós vimos ver isso, que é para poder dizer aos alunos o que era. Realmente eram os materiais que não eram analisados corretamente. Você tinha que ir no INT, mas o construtor não vai no INT para saber se a areia está boa ou a pedra está boa. Isso me fez e me trouxe uma ideia de que eu tinha que ter um escritório técnico e criei em 52 o escritório técnico professor Mauro Viegas, de tecnologias materiais dos solos. Isso se transformou mais tarde na minha empresa Concremate,
que acabou de fazer 53 anos de existência, auxiliando os alunos na época que eu levava os alunos a ver todos esses materiais, impugnando areias e pedras na época, porque eles não tinham a menor ideia de que qualquer pedra podia servir ou qualquer areia podia servir, né? Professor, uma mensagem para os novos alunos de arquitetura. Olha, essa mensagem eu transmito com muito prazer, porque se há alguma coisa que na vida eu fiz profissionalmente, é lógico, né? Graças a Deus encontrei uma moça que casei em 43, logo ao final da minha desconvocação. Estamos juntos há 63 anos, né? Com 6 filhos e 13 netos e 2 bisnetos. E o ensino, ficar na escola ensinando todos os dias, todas as manhãs, mantendo o convívio com a juventude, a gente não envelhece. E ainda mais tendo que tratar de alunos que perguntam, respondem, perguntam de novo, e os nossos neurônios, que naquela época eu não sabia nem o que existia disso, tem que funcionar e muito bem. E eles ficaram funcionando, estão funcionando. Eu quero dizer que eles têm que estudar. Os dias de hoje precisam dos jovens mais do que nunca. Já que falamos de jovens, uma mensagem para os milhões de jovens brasileiros, mas muito em especial, professor, para seus bisnetos. Temos que pensar no Brasil, em que nós vivemos o Brasil, somos brasileiros e temos que ter um pouco mais de momentos para pensar no nosso país, em que os filhos deles e os netos deles também tenham escola e que os pais tenham o cuidado de apenas ajudar, porque não se pode fazer nada com filho e neto, a não ser o que eles querem fazer. Mas a convivência, o berço e a permanência para se trocar ideias, para conversar, que é o que falta hoje com a juventude, é a conversa mais longa com a família. Não há tempo. O tempo é curto para a família, mas é longo para outras diversões. É preciso que haja um equilíbrio para que nós possamos ter realmente o jovem preparado para o futuro, para tomar conta desse país, que é um continente que precisa deles.